119. Então, em poucas palavras, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo tem a ver com os decretos de Deus. O infralapsarianismo quer dizer infra, as palavras infra e lapsus. Lapsus em latim é queda. Então, a ordem dos decretos de Deus vai ser determinada por isso. A palavra supra, por sua vez, quer dizer antes da queda. Então, como é que se deu propriamente essa questão? Deus criou o homem e então decretou que ele caísse, ou Deus decretou que ele caísse e criou o homem? Como é que se deu isso? Então, esse é um debate. As pessoas podem se posicionar ou para um lado ou para o outro. Agora, é muito complicado querer definir a partir da Bíblia a ordem dos decretos de Deus. E se você não pode definir a ordem dos decretos de Deus a partir da Bíblia, você vai definir a partir do quê? A partir da filosofia, a partir da especulação? De qualquer forma, você vai especular. Então, houve um meio termo, uma tentativa de meio termo, chamado amiraldianismo, que foi uma tentativa de um filósofo francês de tentar criar ou chegar a um denominador comum, mas, enfim, não resolve também de todo. Na verdade, nem sequer resolve, nem que não seja de todo, não resolve o problema. E aí a gente tem essas duas ideias. Então, veja, aqui o ponto exato da questão é, Berkhof diz, absolutamente essencial ter uma noção correta do ponto ou dos pontos exatos em questão entre ambos os conceitos. Então, ele diz aqui, ainda nessas páginas, quais são as diferenças entre um e outro, entre supralapsarianismo e infralapsarianismo. Ele diz quais são os pontos a favor do infra, diz quais são os pontos, a argumentação a favor da posição supralapsariana, e aí você vai ler. A gente não precisa, eu próprio, isso não é um assunto sobre o qual eu ando discutindo por aí, mas enfim. Então me deixem apresentar algumas coisas ainda sobre a eleição. Como é que Grudem define eleição? Ele diz: eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema vontade. Ele trata, e a abordagem é parecida com a de Berkhof, embora, enfim, essencialmente é parecida, mas ele acrescenta alguns elementos, como por exemplo, ele diz que o Novo Testamento trata sobre a doutrina da eleição como um consolo, como Romanos 8, 28, o versículo em que o apóstolo Paulo diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além de ser tratada como consolo no Novo Testamento, a doutrina da eleição é vista como uma razão para louvar a Deus. É o que Paulo diz na carta aos Efésios, ao dizer: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma razão para louvar a Deus. Além de que é aquilo que eu já falei, um incentivo à evangelização. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo 2, 10, a base para essa afirmação de que a eleição é um incentivo à evangelização. Agora, ele passa à frente a tratar sobre os equívocos que há em relação à doutrina da eleição. Ele disse o seguinte, veja, primeiro, a eleição não é fatalista. O que é que o fatalismo é? O que significa o fatalismo? O fatalismo é o sistema no qual as escolhas e decisões humanas
não fazem diferença alguma. Tanto faz, tanto fez. Uma visão fatalista. Também não é mecanicista, que foi uma visão defendida por alguns filósofos. A visão mecanicista, na verdade, é um sistema impessoal no qual todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal. Uma visão mecanicista. Ainda sobre os equívocos em relação à doutrina da eleição, em relação ao fatalismo, há vários textos bíblicos que podem ser usados contra essa ideia. João 3,18, Atos 18,9 a 10. Quanto ao mecanicismo, também Efésios 1,5, Ezequiel 33,11. E aí uma conclusão sobre a doutrina da eleição. A eleição é a escolha soberana de Deus. Paulo diz em Efésios 1,5. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Em outras palavras, Grudem diz, Deus nos escolheu simplesmente porque decidiu derramar seu amor sobre nós, não porque anteviu em nós alguma fé ou mérito. Outro ponto aqui, objeções à doutrina da eleição. A eleição significa que não temos a opção de aceitar Cristo. A resposta? Quando alguém diz, olha, eu não concordo porque essa doutrina dá a entender que eu não tenho a opção de aceitar Cristo. Como é que se responde isso? O nosso Grudem, teólogo batista, diz o seguinte: a doutrina da eleição é totalmente capaz de abrigar a ideia de que temos uma escolha voluntária e tomamos decisões espontâneas ao aceitar ou rejeitar Cristo. Outra objeção. Com base na doutrina da eleição, nossas escolhas não são escolhas reais. Como é que Grudem responde isso? Ele diz, se Deus nos faz de determinada maneira e nos diz que nossas escolhas voluntárias são escolhas reais e genuínas, então temos de concordar que são. Deus diz. Outra objeção. A doutrina da eleição faz com que sejamos marionetes ou robôs nas mãos reais. Como é que Grudem responde isso aqui? Ele diz, Deus nos criou e, portanto, devemos reconhecer que é Ele quem define o que é a genuína pessoalidade. Outra, alguns dizem, da doutrina da eleição decorre que os incrédulos jamais têm a chance de crer. Como é que ele responde? Ele diz, primeiro, devemos observar que a Bíblia não nos permite dizer que os incrédulos não tiveram chance de crer. Segundo, porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Ele baseia esse argumento naquilo que Paulo diz no capítulo 9 de Romanos. Outra ainda, a eleição é injusta. Ele responde, primeiro, devemos nos lembrar de que seria perfeitamente justo que Deus não salvasse ninguém, exatamente como fez com os anjos. Segundo, não é justo que Deus crie algumas pessoas, as quais ele sabia pecariam e seriam condenadas eternamente, as quais ele não redimiria. A outra, a Bíblia diz que Deus deseja salvar todo mundo, mas aí quando você vai fazer uma exegesezinha simples, precisa muito esforço dos versículos que dizem isso, aí você encontra aqueles termos gregos já mencionados aqui. Felô é um deles, e bulê. Qual o termo que foi usado pelo escritor inspirado? Então, quando Deus diz que quer salvar todos, Deus quer dizer, a palavra todo na Bíblia, esse é outro ponto importante. A palavra, quando a gente encontrar na Bíblia a palavra todo, cada, mundo, a gente deve ter muito cuidado para entender o que é que aquela palavra significa. Quando se diz que os apóstolos de Cristo estavam, por assim dizer, transtornando o mundo, que significado teria a palavra mundo ali? Seria o mundo todo, todos os continentes, aquelas partes por onde eles tinham andado. Não era o mundo, o cosmo todo. A palavra cada. Então, há um teólogo chamado Robert Raymond,
que em sua teologia sistemática faz um estudo sobre essas palavras que ele chama de palavras, termos universalistas. Agora, quando a pessoa faz uma leitura apressada, descuidada, ela já vem com seus preconceitos, ela já vem com a sua exegese pronta, não a exegese, aquela em que o cara tira da Bíblia aquilo que ela contém, mas leva para ela, preposição grega, de entrar. Então aí faz uma confusão enorme. Então a Bíblia diz que Deus deseja salvar todos. O que é que Grudem responde? Ele diz: esses versículos falam da vontade de Deus revelada, da vontade revelada de Deus, e não de sua vontade. A vontade revelada de Deus é aquela que declara o que nós devemos fazer, e não de sua vontade secreta, seus planos eternos sobre o que irá acontecer. Então, agora, a doutrina da reprovação também, não sei quantos minutos tem, talvez mais 1, 2, 3. Pronto, então mais 1 minuto. O que é a doutrina da reprovação? É a decisão soberana de Deus antes da criação, isso é Grudem, de não levar em conta algumas pessoas, decidindo em tristeza não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando por meio disso a sua justiça. Há vários outros textos aqui também. Vou passar esses slides para vocês. Aplicação prática: a doutrina da eleição responde que sou cristão só porque Deus, na eternidade passada, decidiu aplicar seu amor sobre mim. Outra aplicação prática: a doutrina da eleição confere-nos humildade diante de Deus para pensar dessa forma. Faz-nos perceber que não temos direito algum à graça de Deus. Que é graça senão favor imerecido. Chamada eficaz: Deus chama as pessoas. Quando Deus chama as pessoas, Ele as chama das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Ele as chama à comunhão de seu Filho, para o seu reino e glória, para ser de Jesus Cristo e para serem santos. Então, pessoal, vamos ficar por aqui nesse segundo vídeo. Há outros pontos que eu vou deixar para depois, e depois vocês vão me passando dúvidas. Na verdade, eu vou voltar ainda a esse assunto, mas por enquanto a gente fica aqui porque há um limite de tempo, de espaço e tudo mais.